Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. James Rodrigues assina, e colombiano rescinde com o São Paulo após um ano, de forma oficial. Passagem do jogador não teve bons números, e ele não se encaixou no esquema. Não vingou. James Rodrigues chegou ao São Paulo com o status de grande estrela do momento, e a expectativa criada foi muito alta, principalmente por sua carreira em grandes clubes. O jogador, porém, não conseguiu render nada do que era esperado dele, e decepcionou a grandiosa maioria dos torcedores. Por outro lado, quando atuava pela Colômbia, James era um verdadeiro craque. Por detrimento disto, o jogador e o clube decidiram entrar em um acordo amigável para que o contrato assinado fosse rescindido, e o desfecho foi conhecido nesta tarde. Adeus, James. Júlio Casares e James decidiram, por fim, a rescisão contratual. O jogador, a partir desta sexta-feira, 02, não é mais jogador do São Paulo, e fica livre no mercado para atuar por qualquer clube. Ainda não é conhecido o destino de James, porém, notícias do Grêmio apontam que o imortal tem interesse em contar com o colombiano ainda nesta janela de transferências. Fato é que James não se adaptou ao esquema, tanto de Carpini quanto de Zubeldia. O jogador é um meia clássico, e os sistemas de jogo de ambos os técnicos não favorecem essa posição, diferentemente da Colômbia. Próximos compromissos. O São Paulo, portanto, se prepara para a sequência da temporada sem o jogador. No Brasileirão, o tricolor está na sexta colocação, e busca se aproximar do G4. O próximo jogo ajudará, e muito, isso a acontecer, visto que o adversário será o Flamengo. O líder do Brasileirão contará com 4 desfalques para a partida, estando entre eles, Pedro e de la Cruz. Pegou mal. Diretoria do São Paulo pede chance a Liziero e não atende pedido de Zubeldia. Diretoria prioriza quem já está no clube e não atende pedido de reforço de Zubeldia. Clima tenso no São Paulo? A situação entre o técnico Luiz Zubeldia e a diretoria do São Paulo ficou um pouco complicada, segundo informações de Paulo Vinícius Coelho, PVC. Zubeldia está pressionando o clube pela contratação do meio-campista argentino Paul Fernandes, mas os diretores do clube preferem dar mais oportunidades ao jovem Liziero. O jogador é formado nas categorias de base tricolor, e os diretores pedem que o técnico tenha mais atenção com o cria. Por isso, a insistência pública de Zubeldia por um novo meio-campista não foi bem recebida. Tem um bastidor importante que é o fato de a diretoria ter insistido com o Zubeldia para olhar com atenção o Liziero. O Liziero está na casa, jogou os últimos 2 jogos entrando no fim das partidas. Dentro do SPFC, o Zubeldia não olhava com bons olhos para o Luiz Gustavo. Então ele tinha Pablo Maia e Alisson, e queria mais contratações de volantes. Com a lesão do Pablo Maia, ele precisou recorrer ao Luiz Gustavo, que está jogando muito bem. O São Paulo tem um entendimento que com a lesão do Alisson, precisava de um segundo volante e aí se apressou em contratar o Marcos Antônio, comentou Liziero no SPFC. A saber, a decisão da diretoria é de priorizar jogadores da base, o que demonstra uma tentativa de valorizar os talentos internos e talvez evitar maiores gastos no mercado de transferências. Então a fala do treinador não foi muito bem aceita nos bastidores do tricolor paulista. Pegou mal o fato de Zubeldia ter dito numa entrevista coletiva: "Estou aqui há 3 meses dizendo que nós precisamos de jogadores de meio de campo." Dentro do São Paulo, alguém disse assim: há 3 meses. Ele estava desempregado e negociando para receber aqui no São Paulo um salário 10 vezes maior do que ele recebia no Equador. O São Paulo contratou o Marcos Antônio, voltou para o Zubeldia e disse: "Preste atenção no Liziero, porque o Liziero está treinando bem." E agora o Zubeldia começou a colocar o Liziero para jogar, meio a contragosto, mas está colocando. É o jogador dos sonhos? Não é. O São Paulo queria contratar o Paul Fernandes e até agora não conseguiu. Todo esforço pelo Paul Fernandes, se não vier, vai jogar o Liziero como reserva do Luiz Gustavo, completou o jornalista PVC. Lucas Moura faz trabalho especial com Zubeldia para prevenir lesões no São Paulo. O atacante vive uma grande fase com o técnico Luiz Zubeldia e passa por um momento artilheiro, anotando gols contra a Águia, Talheres e Cruzeiro. Lucas Moura por mais tempo. Na noite do último domingo 2, o São Paulo bateu o Cruzeiro por 2-0 no Morumbis, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura foi quem abriu o placar e encaminhou o triunfo tricolor. O atacante vive uma grande fase com o técnico Luiz Zubeldia e passa por um momento artilheiro. O camisa 7 voltou a balançar as redes em 3 jogos consecutivos após 7 anos. Ele tem sido elogiado pelo novo comandante.
Segundo apurou o Bolavic Brasil, Zubeldia trabalha junto com o Departamento de Fisiologia do São Paulo para prevenir lesões de Lucas Moura. O jogador já aceitou esse novo procedimento e tem se dedicado. Dosagem de minutos. Ideia é dosar minutos, aumentar cargas de treino e definir estratégias específicas para eliminar os problemas físicos do camisa 7, que desde o retorno ao Brasil, tem sofrido com questões musculares de forma consecutiva. Lucas Moura ficou fora de 65% das partidas do tricolor na temporada por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda antes de seu retorno contra o Barcelona, do Equador, pela Copa Libertadores. Agora, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, o camisa 7 busca uma sequência de jogos sem problemas físicos, fazendo um trabalho e plano de dosagem de minutos, para que o jogador entre no ritmo do futebol brasileiro. Zubeldia encantado. Zubeldia está adorando trabalhar no São Paulo e está muito feliz pelo fato de ter Lucas Moura no seu elenco. O profissional entrega para ele variações dentro de campo, podendo atuar pelos dois lados e no meio. Lucas e Zubeldia ganharam 2 dias de folga após a vitória sobre o Cruzeiro, no Morumbis. O elenco volta a trabalhar na próxima quarta-feira 5, já visando a preparação para o confronto diante do Internacional, no dia 13. Salário baixo de Sabino pode mantê-lo no São Paulo. Confira os detalhes. O defensor, que chegou na última janela de transferência, pouco atuou com Zubeldia no comando técnico da equipe. Está nos planos do treinador? No mês de março, o São Paulo reforçou o sistema defensivo com mais um zagueiro, assinou um contrato curto com Sabino, atleta que estava no Sport nas últimas 3 temporadas. Até o momento, o zagueiro do tricolor paulista atuou apenas contra o Águia de Marabá, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, permaneceu em campo por 28 minutos. Dessa forma, o atual contrato é válido até o dia 20 de junho. Conforme publicado pelo GE, há uma possibilidade da diretoria renovar o vínculo até o final da temporada de 2024. A princípio, o clube trabalha com interesse em mantê-lo por conta do salário, que é considerado baixo, na mesma faixa dos atletas que sobem da base. Os defensores à disposição. Apesar da diretoria trabalhar com essa possibilidade, a opinião final será de Zubeldia, que até o momento, pouco utilizou nessa trajetória pelo São Paulo. A contratação procura suprir a ausência de atletas convocados para a Copa América de 2024. Entretanto, apenas Ferraresi irá desfalcar o tricolor paulista nas próximas rodadas da competição nacional. Arboleda, por problemas extracampo, não foi chamado pela seleção equatoriana. Todavia, o atleta sentiu uma lesão na rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente no atual elenco, o São Paulo conta com 7 zagueiros à disposição: Sabino, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Diego Costa e Matheus Belém. O jovem da base e o camisa 35 são os que possuem menos minutos em campo. São Paulo na tabela da Série A. Com mais uma vitória no Brasileirão Série A, venceu o Cruzeiro por 2-0. Partida que Sabino não foi relacionado. O tricolor paulista subiu na tabela de classificação. Atualmente o time de Zubeldia, que ainda não perdeu no comando técnico, é o 4 graus colocado, com 13 pontos somados. Em caso de vitória e outros resultados na rodada, a equipe pode assumir a liderança da competição nacional. Alvo do São Paulo, Alex Sandro curte postagem de revelação de Lucas Moura. Veja. O perfil oficial de Alex curtiu e a torcida do São Paulo já começou a criar uma forte expectativa. São Paulo quer contratar lateral e tem ajudinha caseira. Não é novidade para ninguém que o São Paulo esteja atrás de um nome para a lateral esquerda. O clube tricolor inclusive está tendo uma grande ajudinha de um dos seus jogadores. Um dos alvos do clube são paulino é Alex Sandro, que tem já uma oferta para reforçar a equipe. O jogador está livre no mercado após atuar pelo Juventus da Itália. No final de semana, em entrevista para Priscila Senhorães, da TNT, Lucas Moura revelou que falou com Alex Sandro e que mandou um aviso para o atleta jogar no tricolor. A aspa da fala de Lucas Moura foi publicada pela TNT Esportes no Instagram. O perfil oficial de Alex curtiu e a torcida do São Paulo já começou a criar uma forte expectativa. Veja a foto abaixo. Família apoia a vinda do jogador para o SP. Recentemente foi divulgado pelo jornalista Jorge Nicola que a própria família de Alex Sandro quer que o jogador volte para o Brasil e assine contrato com o São Paulo. Há uma pressão grande dos familiares de Alex Sandro para que ele volte ao Brasil e escolha o São Paulo. O pai, o irmão, entre outros, são são paulinos fanáticos, revelou Jorge Nicola. São Paulo quer apresentar proposta para o lateral.
Segundo divulgado pela Gol, o executivo de futebol do clube, Rui Costa, gostaria de se reunir com o staff do atleta para discutir a possibilidade de transferência para o Morumbis. A conversa, no entanto, ainda não foi marcada. A diretoria do São Paulo acredita que se o jogador quiser atuar no Brasil, o clube terá prioridade para apresentar uma proposta.